Nós estamos numa campanha chamada Eu Amo a Minha Igreja. E durante todo o mês de maio, nós falamos e temos falado sobre como Deus Ele escolheu manifestar o seu poder, os seus milagres dentro de casa. Você pode procurar na Bíblia toda, você não vai encontrar nenhum milagre que acontece dentro do templo, nenhum milagre. Você vê os milagres acontecendo nas bordas, vê o milagre que acontece quando você entra pela porta de Sião, à direita você tem ali o tanque de Betesda, ele é um anexo ao templo ali de Jesus, ele cura um aleijado. Você vai ver milagres acontecendo dentro da sinagoga. A sinagoga não é o templo, a sinagoga ficava fora de Jerusalém. Há uma muito famosa, a sinagoga de Cafarnaum, que está até hoje lá no sítio arqueológico da cidade de Cafarnaum. Você vê Jesus curando em todo lugar, mas dentro do templo não existe isso. Existe oração hoje, em 2 Crônicas capítulo 6, Deus fala, quando vier a praga, quando vier a morte, quando vier sobre você a guerra, quando vier a espada, você vai se voltar para esse templo e você vai orar, e se você estiver com o teu coração arrependido, Deus vai trazer livramento para você. Se você for hoje, lá em Jerusalém, você vai ver aqueles judeus ortodoxos, com o quipar na cabeça, com aquela roupa de judeu ortodoxo, com os cachinhos que caem aqui, de frente para o muro, adorando ao Senhor, naquela posição, eles ficam, tudo que tem fôlego, essa é a ideia que eles têm de adoração, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O templo nem existe mais, mas eles estão voltando para lá, mas nunca você pode buscar na Bíblia, milagre dentro do templo. Em compensação, os milagres acontecem dentro de casa. Nós falamos sobre Jairo, o sacerdote, o líder religioso, que foi buscar Jesus na praia, e levou ele para dentro de casa, e falou, minha filha está morrendo, e Jesus entrou dentro do quarto da filha dele, não só dentro de casa, mas dentro daquele quarto, para ressuscitar a filha dele. A gente encontrou dois amigos, que estavam fugindo de Cafarnaum, fugindo de Jerusalém, porque Jesus havia sido ressuscitado. Eles saem no domingo de manhã, e eles não conheciam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. No caminho eles encontram com Jesus, e não reconhecem Jesus, mas insistem para Jesus entrar na casa deles, e ali, naquele momento, Jesus se revela a eles, e Jesus está dentro de casa. Semana passada foi Dia das Mães, e a gente falou sobre uma mãe que foi abençoada em casa, e ela foi retirada de casa, expulsa de casa, mas a bênção continuou sobre ela. A história de Agar, a mãe dos árabes, aquela que foi a mãe de Ismael, que hoje todo o reino, todos os povos árabes celebram essa maternidade. A Arábia Saudita saiu daquele ventre, a Mauritânia saiu daquele ventre, o Marrocos, a Líbia, o Líbano, Omã, Emirados Árabes, a Jordânia, o Iraque, todos esses países são descendentes de uma bênção que uma mulher recebeu dentro de casa, e apesar de expulsa de casa, não foi recolhida, Deus continuou com ela. Hoje eu quero entrar com vocês de novo dentro de casa. Hoje eu quero falar sobre muralhas de defesa espiritual, quero falar sobre proteção espiritual. Deus me incomodou, já vem me incomodando com essa palavra há muito tempo, talvez há alguns anos. Eu nunca ministrei sobre esse tema na igreja, nos 6 anos que eu estou aqui, vai fazer 7 anos agora, em agosto que eu estou aqui. Tem muita coisa que Deus já falando comigo. As mensagens não são construídas num dia, são construídas numa vida. Uma vida. Então, toda vez que eu passo, hoje mesmo, eu estava ouvindo de novo, eu coloquei no Spotify, eu gosto de ouvir a Bíblia, quando eu estou dirigindo. Eu saí da igreja aqui, eu falei, vou ouvir de novo Gênesis 18, Gênesis 19, e é impressionante que toda vez que você lê, você percebe algo, Deus fala algo que Ele não tinha falado com você antes, ou que você não tinha ouvido, teus ouvidos estavam tapados. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 18, versículo 1, e depois do versículo 16 em diante. O Senhor apareceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão, Deus foi na casa dele. Abraão estava nesse tempo nos carvalhais de Manre, um lugar que a gente conhece hoje
como Hebrom, já foi chamado de Kiriat Arba. No livro de Josué, essa cidade, Hebrom, ou Kiriat Arba, é muito citada, porque ali viviam gigantes, e Caleb toma aquela cidade para ajudar ali estabelecer a sua tribo. Kiriat quer dizer cidade, é por isso que Judas, o nome dele é Judas Iscariotes, homem ou Judas da cidade, não do campo, era o sobrenome, o apelido dele. E aqui continua, perto dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado, a entrada da sua tenda, era a casa dele, era a tenda, na hora mais quente do dia, que devia ser o meio-dia. Então, o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Deus desceu com 2 anjos, e eles aqui não estão com asa, batendo asa, com auréola, pintado de ouro, brilhando como bronze relucente. Eles parecem homens comuns. Ninguém vai perceber, ninguém vai achar para ele, e está um anjo ali, eu tenho um anjo ali. Ninguém viu isso, eles estão misturados, eles chegam junto com Abraão, mas aí Deus vai falar para Abraão, eu não vou esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Deus não esconde. Aqui o que aconteceu foi que Sodoma e Gomorra, já ouviu falar nessa cidade? Eles extrapolaram de qualquer limite do pecado. A imoralidade, a violência, fez vítimas tão graves naquela cidade, que Deus falou, não é possível. É interessante que no capítulo 19, o capítulo seguinte, a Bíblia diz que o grito das vítimas era ensurdecedor no céu. O grito daquelas pessoas que estavam sendo atingidos pela violência da cidade, pela crueldade da cidade. Não fique pensando que Sodoma era um lugar assim, onde o crime organizado tinha tomado conta. Não era não, era um lugar de gente rica, de gente poderosa. Sodoma é um vale extremamente fértil, é um vale extremamente generoso na produção de riqueza. Era uma cidade encantadora, era uma cidade notável. Quando você chega em Hebrom, que você olha para baixo assim, está ali embaixo, você vê o mar morto, e como normalmente não chove lá, o mar morto está sempre brilhando, parece uma bacia de prata. Sim, quando o sol bate, aquilo é o Mar Morto. Aquele lugar hoje, que não tem vida, chamado Mar Morto, ele era um lugar de um vale fértil, de um lugar onde tudo se plantava, tudo você colhia. As pessoas ali ficaram riquíssimas. E a riqueza fez com que elas dessem ombros para Deus, dessem as costas para Deus, e buscassem unicamente o prazer, o status e o poder. Ali havia uma lei, que as pessoas, eles queriam ser felizes a qualquer custo. Quando o livro de Isaías fala sobre Sodoma e Gomorra, diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a busca da idolatria, do prazer. Eu preciso ser feliz. O que dá prazer? Cheirar cola, eu vou cheirar cola. O que me dá prazer? É beber até cair, eu vou beber até cair. É cheirar cocaína, é se relacionar com gente, se relacionar com bicho. Ali, eles extrapolaram os limites. Então Deus falou assim, eu vou acabar com essa cidade. Chega, eu não tenho mais o que fazer. Sabia que Deus tem limite? Sabia disso? O livro do Apocalipse diz que Deus tem limite. Porque se Deus não colocar limite no ser humano, o ser humano se autodestrói. A gente vê uns canais que a gente fica olhando, como que o povo tem aquele programa, Quilos Mortais. Se não entra uma intervenção ali psiquiátrica, psicológica, uma intervenção cirúrgica, a pessoa come até morrer. Não é que ela aumentou, aí estou 5 quilos acima do peso. A pessoa está 200 quilos acima do peso. Ele come, porque comer dá muito prazer. Comida produz sabores que dão prazer.
E aqui, em Apocalipse 6, Deus manda 7 anjos abrir 7 cartas seladas para dizer: toma juízo, se conserta, se arrepende. O livro do Apocalipse é um livro lindo, que fala o seguinte: se prepare, porque você vai se encontrar com o teu Criador. Esse é o tema do livro do Apocalipse. Nós vamos nos encontrar com Deus. Jesus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o Cordeiro. Ele é aquele que é sacrificado, como ovelha muda é levada aos seus tosquiadores. No livro do Apocalipse não. Ele é vencedor, ele é o leão da tribo de Judá. Ele aparece como um grande cavaleiro num cavalo branco, que cavalga para vencer. Da sua boca sai uma espada, que é a própria palavra de Deus, que vence todo mundo. E logo depois, Deus manda mais 7 anjos tocar uma corneta, uma trombeta, ou seja, um sinal de alarme. Abre teu ouvido, preste atenção. Só que chega uma hora que eles são embriagados pelo vinho da luxúria. Aí você ouve um anjo gritando assim, ó: caiu a grande Babilônia, antro de todo demônio e de todo espírito imundo. Ali naquele dia da queda, há 2 figuras que são simbólicas: o falso profeta e o dragão, é assim que eles são chamados. Da boca deles, capítulo 16, sai 3 espíritos imundos, que são 3 demônios, que congregam as nações para invadir Israel. Ali, Deus começa a derramar algo chamado taça do juízo. São as 7 taças. Ele rompeu os 7 selos, ele rompe as 7 trombetas, ele toca as 7 trombetas, aí vem 7 anjos, aí vem um anjo, derrama uma taça, atinge o mar. Vem outro anjo, derrama uma taça, atinge a terra. E vem outro anjo, e derrama outra. São os pragas. Deus fala: saia da Babilônia, saia de lá, que a praga vai cair lá se você estiver lá. Se você estiver lá, você vai sofrer. Até que a 7ª praga, ela não é derramada. A 7ª taça não é jogada. Ela é pulverizada. É muito claro, o anjo pega aquela taça e faz assim, ó. Aí ninguém escapa. É o fim. O que está chegando aqui, nesse texto, é o fim. Esconderei eu de Abraão o que eu vou fazer. Abraão aproximou-se e disse, ele vai dizer lá embaixo: os homens partiram dali para Sodoma, os anjos, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, aqui começa uma conversa, começa um clamor, uma intercessão: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor. Abraão fala e Deus responde: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar uma segunda vez. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Ele vai comendo pelas beiradas, ele vai se aproximando de Deus, ele vai testando a paciência de Deus, ele vai perdendo a covardia e ele vai ficando corajoso. Ainda assim pergunta: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se eu encontrar ali 45, não destruirei. E se contares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se eu encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora, já que fui tão ousado,
falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20 não destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite fazer só mais um, é só mais um pedido, só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Existe aqui um princípio sacerdotal. O sacerdote é alguém que intercede pelo povo. O sacerdote é alguém que vê o vulnerável, vê o fracassado, vê o pecador, vê o destinado à morte, vê o destinado ao juízo. O povo de Israel pecava, o sacerdote então pegava o sacrifício e levava para a tenda do encontro. Havia pecado, o pecado mata, o pecado traz juízo, o pecado traz desgraça, medo, sofrimento. E aí, o sacerdote era aquele que intercedia em favor, era aquele que ligava Deus ao homem, que restaurava o relacionamento. A palavra que define Jesus é vicário, vicário é vigário. Não é o padre, não, é aquele que liga, que faz a ponte entre Deus e os homens. Então Jesus, de fato, ele é o sumo pontífice, ele é aquele que nos conecta de novo, que nos liga de novo. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu si mesmo como sacrifício por nós. E aqui diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8 está falando de um problema grave que a gente tem. Está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele começa discutindo, falando assim, o mal que eu quero, esse eu, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele, capítulo 8 começa, graças eu dou por Jesus Cristo. E ele vai trazer aquela canção que todo mundo conhece. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu bem sei que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui ele completa que a acusação é interessante, o intercessor, ele é um advogado, ele defende acusados, ele defende pessoas que não têm mais instância para recorrer. Você tem uma vocação sacerdotal. Você que é pai, que é mãe, que é filho, que é crente, que é irmão, você entra na presença de Deus com um papel sacerdotal de promover defesas. Essa é a expressão mais clara. Quando você busca um advogado, você pergunta ele, você me defende nessa causa? Essa é a palavra que define o papel sacerdotal, essa é a palavra que define o intercessor. Existe um princípio de proteção, de defesa espiritual, de muralha espiritual. Procurei entre eles um homem, um ser humano aqui, uma pessoa, um jovem, um velho, um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Quando você ora, você coloca o muro. Muita gente pensa que orar, você só ora no dia da desgraça. Você pode orar no dia da felicidade, você pode buscar o que você quiser. A Bíblia diz, Deus diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Existe uma chamada de Deus para a gente orar, uma chamada de Deus para a gente buscar Ele, um incentivo de Deus. Muita gente fala muito sobre a Bíblia, fala muito sobre oração e ora muito pouco. Você tem que ver a cara da igreja. Eu estou aqui em cima e as pessoas pensam que eu não estou vendo, eu estou vendo tudo. A gente vê quem está distraído e eu fico assim, ó, mantendo o olhar em todo mundo, eu olho para cima e para baixo, eu quero saber se a palavra profética está atingindo você. Você sabe quando a pessoa está entrando na internet, quando ela está desinteressada, você vê tudo, a gente vê tudo aqui. E quando você fala assim, vamos orar de joelho. Gente, tem gente que faz cara feia quando a igreja, o pastor convida para orar de joelhos. Eu fico imaginando se a pessoa não ora na igreja. Onde que ela vai orar? Será que ela ora em casa? Quando a gente ora, alguém ora mais longo, fala assim, aquele irmão, aquela irmã, ela ora demais. Parece os sátrapas
reclamando que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, e jogam ele na cova dos leões. Aqui, o sacerdote da intercessão é um sacerdócio protetor, e Deus está procurando com uma lupa, com uma lente de aumento, talvez com microscópio ou com telescópio. Deus procura intercessores. Eu busquei, eu procurei. Sabe o que é procurar? Já procurou uma camisa que você não achava? Já procurou a chave do teu carro? Está doido para sair? Cadê a chave do teu carro? Já procurou o carregador do teu celular quando a bateria está em 1%? Você fala, quem pegou meu carregador? E você sai procurando, você vai vasculhando gaveta. Aqui Deus está procurando, Ele não acha não. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e pusesse uma brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse. Por quê? Porque um Deus santo, quando ele se encontra com o pecador é destruído. É parte da natureza de Deus perfeita. É por isso que quando a gente entra na presença de Deus, você entra lavado no sangue. É pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue, que a gente pode entrar com ousadia, porque o sangue purifica a gente de pecado. Para que eu não destruísse, mas não encontrei nem um só, por isso derramarei minha ira contra eles, os consumirei com meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Gente, a intercessão é uma defesa espiritual, ela acontece dentro de casa. Aqui Abraão está dentro de casa, e vai orar para o sobrinho dele Ló, que está fora de casa. Você acha que ele estava preocupado com 50 justos, com 45, com 40, com 30, com 20, com 10? Não estava não, gente. Ele estava preocupado com uma pessoa só, era o sobrinho dele Ló, que ele achava que ia ser herdeiro dele. Quando Deus fala alguma coisa com você, querido, Ele quer te avisar, existe algo chamado brecha, é buraco. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio. Aqui é o Palácio da Floresta, era uma espécie de paiol de arma, é ali que guardava, é o correspondente da Revolução Francesa ao Palácio da Bastilha, que foi destruído por aquela horda revolucionária, é o lugar onde guardava. Você vai olhar, e você vai ver que a cidade de Davi tinha muitas brechas e muros. Que adianta? Você tem muro na tua casa? Tua casa tem muro, teu prédio tem muro, teu condomínio tem muro, por que você coloca muro? O seu computador tem muro, sabia? Chama firewall. Está lá. É uma proteção contra Trojan. A cidade de Troia cai, segundo o escritor, porque Aquiles, ele entrou dentro de um cavalo de madeira chamado cavalo de Troia. É o famoso presente grego. Quando o teu portão fica aberto, as pessoas entram. O malandro entra, o ladrão entra. E aqui Judá está sem proteção. A tomada, havia um rei, história, o nome dele era Constantino, um rei romano. Roma estava vivendo um período de decadência. Roma era roubada, saqueada pelos visigodos, os germânicos, chamados de tribos bárbaras, os lombardos. Eles entravam lá, roubavam tudo, saqueou 1, 2, 10 vezes, falou, chega, eu vou mudar daqui. Aí ele vai para a Turquia, a região da Anatólia, e constrói uma cidade lá. Pensa uma cidade protegida, chama Constantinopla. Ele deu, ó, que homem sem criatividade. Meu nome é Constantino, qual é o nome da cidade? Constantinopla. E ele resiste ali a todo ataque, tem uma muralha. Um homem chamado Maomé II, um muçulmano, falou, vou tomar. Pensa um menino abusado, não conseguiu tomar não. Até que um dia, mesmo os canhões atirando, mesmo artilharia lançando fogos, não caiu o muro não. Até que um dia, um pelotão genovês, contratado, a preço de ouro para defender a cidade, deixou uma brecha no muro, deixou a porta aberta, pois foi por ali mesmo. Constantinopla caiu. Sabe por que as pessoas caem? Por causa de pecado. São buracos, são fissuras, são rachaduras. Por isso, assim diz o soberano de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão, na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso essa maldade vos será como brecha de um alto muro. A pessoa tem um muro alto, eu estou protegido, está nada. O pecado, a iniquidade, abre buracos. E enquanto isso, você nem sabe disso, mas Deus está falando com você. Escute, querido, Deus fala.
Em Números capítulo 12, a Bíblia diz que Deus, Ele fala em sonhos e visões, Ele fala com você. Às vezes você vai estar passeando no parque, caminhando, trabalhando lá no seu escritório, no seu consultório, no seu home office, você vai estar dormindo, você vai acordar 2, 3 da manhã e falar, não é possível, eu estou morrendo de sono e perdi o sono à noite. Você vai ter uma visão. Gente, Deus nunca vai fazer algo que diz respeito a você sem te avisar. Deus manda uma visão para Pedro lá em Jope, ele vê um lençol cheio de comida que ele não comia, ele não entendeu nada, falou, o que é isso? Daqui a pouco, aparece um anjo, fala assim, ó, você vai lá, você vai pregar para esse povo, esse centurião italiano, da corte italiana, Cornélio o nome dele, ele é um homem bom, quero que você vá lá pregar. Ele falou, não vou, não vou, ele foi. Quando ele chegou lá, que ele levantou a mão e saudou, todos ali, isso é capítulo 10 do livro de Atos, todos são batizados no Espírito Santo, todos falam em línguas. Deus falou com Jonas em casa, também em Jope, vai para Nínive, ele falou, não vou, vai para Nínive, a cidade, o pecado dela subiu, ele falou, não vou. Ele pega um navio, vai embora, você conhece a história, vem uma tempestade, ele é jogado no mar, um grande peixe o engole, vomita na praia, ele prega, porque Deus avisou. Olhe para mim, Deus vai avisar você. Deus vai fazer você lembrar de pessoas que você tinha esquecido. O papel do intercessor é levantar defesas, é interceder. Tem muita gente aqui, escute o que eu vou falar, que ainda não morreu, você, que é tua mãe que está orando, é tua esposa que está orando, é teu marido que está orando, é teu pai que está orando. Tem muita gente que se converteu porque teve gente que orou. Eu me converti tardiamente, eu sou um pedaço da família que se converteu tarde, eu tinha uma prima, tenho ainda, Rosana Barradas Lobo, casada com o pastor Carlos Barradas Lobo. Essa moça, ela orou pela minha vida, tanto, ela se converteu, eu ainda era um garotinho, eu zombava dela. Me converti, eu também tive um vizinho. Esse homem, eu falava muito pouco, eu dava muita pouca atenção para ele. Pensa um homem correto, pensa um homem leal, ele serviu comigo. Na época ele era tenente, era meu vizinho numa vila militar. Mas a gente não se falava muito. Anos depois, eu já crente, convertido, estava sendo ordenado pastor, eu encontrei com ele e falei assim, Lobo, eu muitas vezes ficava de joelhos no meu quarto, levantava as mãos, intercedia por você. O nome dele é pastor Marcos Cury Barreto. Hoje, pastor na igreja no Recife do Maranhão. Quando você ora, querido, você defende, você protege, você pede para Deus mais uma oportunidade. Existe um princípio de mobilização espiritual. Então me disse, o anjo, não tenha medo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Um anjo é destinado a dar uma resposta. Nós estamos falando de levantar muros. Nós estamos falando de um Deus que visitou Abraão e contou para ele, olha, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Ele, calma Deus, calma, só vai misturar o juízo do justo com o injusto. Dá mais uma chance, tira ele da UTI, dá mais uma oportunidade, não deixa ele se perder, não deixa ele morrer, não deixa ele ser condenado dessa vez. Há um princípio aqui, em que Deus, Ele manda respostas que você nem entende. Em Atos capítulo 14, Pedro está dentro de uma prisão, sentenciado. No dia seguinte, Herodes, eu queria passar ele na faca tramontina. É faca, ele ia morrer. A igreja então insiste, ora, clama. Aqui eu tenho um time de intercessão. Hoje, as duas colunas da liderança de intercessão estão nesse culto. Elda e Marilene estão aqui, e eles movimentam os clamores que eles, durante a semana, participam com a gente nas orações, das agonias, dos sofrimentos, de pessoas que estão passando por luta. Pastor, vamos orar pelo fulano, está internado. Gente, a intercessão mobiliza o mundo espiritual. Há um quadro de encontro espiritual, há um encontro, a palavra intercessão significa isso mesmo, chegar perto, interceder. Eu gosto muito quando no livro de Números vem aquela praga sobre Israel, aquelas serpentes abrasadoras. Então Moisés levanta a serpente no deserto de bronze. A serpente é símbolo do pecado, e o bronze é o juízo de Deus contra o pecado. E Arão intercede pelo povo, ele entra com incensário
pedindo, clamando, as pessoas são curadas. A intercessão, ela tem essa defesa, essa colisão espiritual. Existe um princípio de enfrentamento. Aqui, Jesus vai dizer em Lucas 22, disse também o Senhor, Simão, Simão, Pedro, o nome dele é Simão, Pedro era o apelido. Eis que Satanás, olha como é que Satanás está interessado. Você acha que não existe oposição satânica? Acha que tudo é natural? Acha? Em primeiro livro, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, a Bíblia, Paulo está dizendo, ele plantou a igreja em Tessalônica, na base do chicote, da pedrada, ele foi chicoteado, ele foi surrado, ele vem fugindo de Filipos, é por isso que ele passou para lá. Ele não podia voltar atrás, não podia dar marcha ré. Ele está entrando na região da Trácia, ali aquele pedaço da Grécia, que é do ladinho da Turquia. Ele fala, eu quis visitá-los, não só uma vez, mas duas, mas Satanás me impediu. Satanás me impediu. Aqui o que está acontecendo é que Satanás pediu para Deus para se andar Pedro como trigo. Eu vou espremer esse cara. Eu vou lançar sobre ele uma provação, uma tentação. E a Bíblia diz, mas eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. A gente intercede para que no meio da prova, tem gente passando prova, dificuldade, luta, enfermidade, problemas na família. Hoje eu recebi uma mensagem, agora à tarde, de um homem de Deus que eu amo ele. Pensa um homem de Deus, mas que o casamento dele chegou ao fim. Falou, pastor, não deu certo, ela não quis, eu me insisti, eu não consegui, ela realmente não quer. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, verso 3, não tem jeito, eu quero agradecer, continue orando por mim. Gente, pensa um moço que precisa de um homem de Deus assim, que tem uma palavra tão poderosa, ele tem um ministério assim, muito amoroso, muito cuidadoso com as ovelhas, um homem muito envolvido com o rebanho. Ele precisa da minha oração agora, sabe por quê? Não, senão ele desiste do evangelho, ele desiste de servir ao Senhor. Existem derrotas que a gente experimenta e fala assim, não, para que isso? Para que isso? Eu vou embora, eu vou me aposentar, eu vou lá para Pasárgada. Sabe onde é que fica Pasárgada? Não? Fica no Irã, era a capital da Pérsia, pronto. Agora, você sabe, não tem nada a ver com a Bíblia isso, é um princípio de batalha espiritual, é um princípio de guerra espiritual. O anjo, aqui, ele é impedido por um outro principado, chamado príncipe da Pérsia. É por isso que a gente não pode deixar de orar, é por isso que a gente tem que insistir. Existe um princípio de misericórdia. Aqui Deus falou assim, olha, Israel passou dos limites, agora pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e eu consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Gente, Deus, imagina um projeto assim. Deus fala assim para Moisés, vamos fazer o seguinte, daqui para trás a gente acaba, vamos começar de novo com você. Moisés Moisés já estava pelas tampas com esse povo. Deus havia mandado ele fez um sinal, colocou lá o cajado no chão, virou serpente, a serpente comeu os cajados dos feiticeiros do faraó, aí veio uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 9 pragas, a 10ª praga é a praga da Páscoa, os primogênitos morrem, eles saem carregando ouro, prata, e eles passam por um mar a pé seco. Tem uma canção que você canta, Nani, que eu amo, que diz assim, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Gente, como aquela mensagem, ela vai do Êxodo do capítulo 12 até Êxodo do capítulo 19. Acontece um monte de milagre ali, mas também fala de Elias, também fala da Galileia, do mar da Galileia. Gente, pensa um Deus que fez milagre. Aí o povo vai, no capítulo 32, faz um bezerro de ouro. Ah, não foi Deus não, foi esse bezerrinho aqui. Como é que o povo gosta de encolher Deus? Como é que o povo gosta de diminuir Deus? Foi esse bezerro, vamos seguir o bezerro de ouro, o ídolo, a idolatria. Aí Deus fala, chega, eu vou acabar com esse povo, Moisés. Aí Moisés entra na frente dele, vai não. Imagina, o que vão pensar? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar no deserto? Não, eu vou cuidar da tua honra, do teu nome. O Senhor vai ficar com uma fama ruim, hein, Deus? Porque o Senhor salvou e agora o Senhor vai matar? Mas pensa assim, quando você extrapola as medidas do pecado, gente, a intercessão faz isso, ó,
faz uma defesa entre o juízo de Deus e entre o pecado. Deus dá mais uma chance. Fica com Israel mais um pouco. Nós temos um deserto para atravessar. Deus fala, então tá bom, você vai lá, ele fala assim, eu vou mandar o anjo à frente. Ele, não, só vai comigo. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé. Aí Deus, então tá bom, eu vou com uma coluna na tua frente para te acompanhar. Existe um princípio de recompensa, existe um princípio, aqui Jó, ele está sofrendo muito, aparecem 3 amigos, que eu vou te falar, é melhor ter inimigo do que amigo. Pensa assim, uns homens descompensados, que vieram trazer ainda mais dor ao sofrimento dele, e eles falam tanta bobagem, eles promovem no coração desse homem chamado Jó, que está sofrendo tanta mentira. Aí no final Jó ora por eles, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor dele o dobro, tudo que ele possuía. Olha, quando você levanta muralhas de defesa em oração, sabe o que acontece? Você colhe aquilo que você semeia. Você está orando para os outros, mas Deus está olhando para você. Você está pedindo para os outros, mas Deus está entregando para você. Você está intercedendo de joelhos, mas Deus também está olhando e está te entregando aquilo que você não pediu. Eu gosto muito quando Salomão, ele pede para Deus, o que você quer? Ele fala assim, eu quero sabedoria. O Senhor me fez rei sobre um povo que é como o pó da terra, eu preciso de sabedoria. Ele fala, porque você não pediu dinheiro, ouro, prata, você não pediu mulheres, você não pediu a morte dos seus adversários, você não me pediu fama, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo isso, você vai ser um rei que nunca existiu sobre a face da terra. A intercessão, gente, é confundida com algo chamado importunação. Esther está sentenciada. O próprio marido dela é o rei, e uma jogada política, Amã pensa um sujeito ruim, que era o primeiro-ministro, uma espécie de vice-presidente, ou primeiro-ministro, um era chefe de Estado, outro era chefe de governo, ia fazer o rei assinar uma sentença contra Mardoqueu, e contra todo o povo, o judeu, inclusive ela. E o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual o seu pedido? Se será atendido, qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida do meu povo. Ela vai dizer no final, podia ser qualquer coisa, podia ser vendida como escrava, mas nada deveria, a minha aflição não deveria importunar o rei. Às vezes a gente acha que a gente está importunando Deus. Não vou falar, Deus tem tanto problema para resolver. Eu não vou falar, eu já tenho tantos outros problemas maiores para resolver. Se Deus resolver isso aqui, já está bom para mim. Querido, Deus não gasta. A Bíblia diz que o teu Deus, ele não cochila. Você já deu uma cochilada? Já deu? Poxa, pastor, perdi o prazo. Dei uma cochilada lá no trabalho, perdi o prazo. Eu perdi o avião. Olha, dormi demais. Eu perdi o horário. Eu dei uma cochilada nas coisas e perdi a minha responsabilidade que eu tinha. Deus não dorme. O guarda de Israel, o protetor de Israel, ele não guarda. Essa mulher está dentro do palácio e não pede nada. Ela está dentro do palácio e ela não fala nada, mas aí pode pedir que eu vou te dar. Existe uma resposta de Deus. Para a gente encerrar, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lembra da sentença? Lembra do juízo? Gente, não tinha mais apelação. Estava decidido. Mas a intercessão faz Deus mudar de ideia. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me a casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não, vamos dormir na rua, vamos passar a noite na praça. Aí, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente acompanharam e entraram na sua casa. A oração faz isso, insiste para trazer o benefício, o mundo espiritual, para dentro de casa. Esse homem é um homem impressionante, que ele acaba recebendo anjo sem saber que é anjo. É por isso que Hebreus capítulo 13 diz para a gente ser hospitaleiro. Porque homens na Bíblia, sem saber que eram anjos, acabaram recebendo anjos. O mundo espiritual, ele é muito real, ele existe, e é uma resposta
a oração. Você protege, você defende, você levanta muros. A intercessão é justamente isso. É um processo em que você entra em juízo, uma causa perdida, e o juiz vira o jogo, muda a sentença e te favorece. Aqui existe algo chamado visitação espiritual. Olha aqui para a gente, agora sim vamos encerrar. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Deus se lembra da sua oração e tirou Ló do meio da destruição. Existe resposta de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Existe resposta de Deus, sabia? Eu queria muito que você orasse na tua casa. Eu queria que você orasse em todo o tempo. Paulo diz assim: orai sem cessar. E a gente começa a... como é que você aprendeu a orar? Eu aprendi a orar segurando um terço. Sabia? Eu orava segurando um terço. Aí era 10 rezas para um, uma reza para o outro, mais 10 rezas para o outro. Aí quando você juntava 3 terços, né? Você chegava num outro patamar da reza, mas não falava nada. Deus, Ele não quer uma repetição. Deus quer o teu coração. Você não precisa desfiar o rosário. Você precisa chamar Deus de Pai. Como é que eu oro? Chame Deus de Pai. Endereça a tua oração para Ele. Pai nosso que estás nos céus. Deus é Pai, mas Ele não é igual aos nossos pais. Deus não falha. Não existe pai perfeito. Você que é reclamão aí de pai, não tem. Nosso pai não foi perfeito. A gente não é pai perfeito. Os nossos filhos não serão pais perfeitos. Mas existe uma paternidade que não falha. É a paternidade do Senhor. Existe um convite de Deus. Olha para mim. Você quer ser usado na intercessão? Abre teus ouvidos. Deus tem falado contigo. Deus tem te dado uns insights, um discernimento espiritual. Quando Deus colocar uma pessoa na sua vida para você orar, ora por ela. Se você acordar na madrugada porque você teve um sonho, ou porque você não teve sonho nenhum, e ver à tua mente a figura de qualquer pessoa, de qualquer situação, interceda. Deus está buscando intercessores. Deus está buscando, eu vou pegar um aqui, eu vou pegar um aqui. Ser da intercessão não é ser da tropa de elite da igreja, não é. Ser intercessor é ser gente que clama por Deus e tem resposta. Qualquer pessoa pode orar, qualquer pessoa pode fazer parte, mas é necessário você vigiar, é necessário você perseverar. Isso tem quadros de guerra espiritual que vai demorar. Eu tenho pensado muito em você, Daci. Sabia que eu penso muito em você, Helena? Quantos anos vocês ficaram orando para experimentar isso aqui? Quantas confusões tiveram nessa igreja? Nós somos amigos de pastores que passaram aqui. Não é, Fabiano? Sofreram, não sofreram? Você pensa que eu não reconheço? Houve muita oração para você estar aqui. E hoje estava falando, tem um amigo meu aqui, chama Jorge Cura, uma graça. Ele tem um ministério assim, sobre voz, bem interessante, muito inteligente. Ele estava com a filha dele e as netinhas, o genro. Aí ele feliz com a filha. Eu falei: Jorge, essa oração, essa vida que você está tendo hoje, de poder pegar a tua netinha no colo, foi uma oração que você fez ontem. Hoje eu fiquei me alegrando com meu netinho no colo. E eu digo para meu filho que eu amo ele, para minha filha. Sabe por quê? Porque eu orei há 30 anos atrás. Eu falei: ele vai fazer 29. É 29, Arthur? A gente intercede e levanta muros hoje e se alegra amanhã. Sabe por quê? Porque Deus se lembra da oração que Abraão fez, mas Deus se lembra da oração que você faz. Deus não vai se esquecer. A gente vai ter uma colheita. Levante muros. Você quer que Deus visite sua casa? Levante sua mão. Que eu quero. Eu quero que Deus, quero que anjo vá lá na porta. Eu quero.
Você quer isso? Você quer que Deus responda uma oração e diga assim: não, Deus, na minha casa está tudo bem, mas tem a casa de um sobrinho meu, ele está lá no meio de Sodoma, uma loucura, está perdido. Tira ele de lá, tira a família dele de lá, porque é isso que a Bíblia fala que vai fazer. Se você quer ir para a brecha, levante sua mão e diga: eu quero. A gente precisa estar na brecha. Tem gente que não tem força, tem gente que está acamado, tem gente que desistiu, sabia? Tem gente que não sabe orar, tem gente que não quer orar, tem gente que está arrasado, foi atropelado pela vida. A gente tem que orar. É por isso que o time de oração, de intercessão, de pastores se reúne aqui. A gente não começa a semana sem a gente buscar o Senhor. Deus, Ele tem uma resposta para você. Você quer uma resposta? Todos vocês, se Deus falou com você, você levantou a mão, nós vamos cantar a canção. Você vai vir aqui para frente, nós vamos orar juntos. Pergunta aí para quem está do seu lado: você ora por mim? Pergunta para ele. Pergunta para ele assim. Cutuca ele, se ele não estiver te ouvindo, cutuca ele, com gentileza. Fala assim: você ora por mim? Você intercede por mim? Fala assim: porque eu vou interceder por você. Vamos orar. Sai dos seus lugares, vem aqui à frente. Vamos encerrar esse culto orando. Vamos encerrar esse culto falando com Deus. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, destina escape e livramento. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que trata no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Pai querido, mais uma vez, nós que chegamos até aqui, nos juntamos a Abraão. Mais uma vez, Pai, nós ousamos dizer: olha para o teu povo, Pai. Existem lutas aqui, existem batalhas. Aqui é um universo de guerras, mas nós clamamos para que hoje o Senhor seja o interventor, para que hoje o Senhor seja aquele que jogue fora, que lance fora o cavalo e seu cavaleiro, como diz a palavra de Deus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós essa noite fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Pai, envia teus anjos, continua falando com o teu povo, Senhor Deus, continua dando discernimento, continua usando os seus filhos para orarem, para buscarem a Ti, para clamarem, para serem ouvidos. Existem respostas do alto, existem respostas do alto, Pai, para o teu povo. Senhor Deus, dá destino, dá direção, dá ordem aos teus anjos a respeito dos teus filhos.
Dá ordem aos seus anjos, Pai, a respeito de cada situação. O Senhor livra da cadeia, o Senhor livra da faca, o Senhor livra do hospital, o Senhor livra da enfermidade, o Senhor livra da denúncia, o Senhor livra da guerra, o Senhor livra da destruição, o Senhor livra do sofrimento. Não há Deus que livre como o Senhor. Pai, coloca fogo nas mãos dos teus filhos, coloca na mão dos seus filhos autoridade, coloca na boca dos teus filhos uma voz profética, coloca misericórdia, compaixão, levanta as suas defesas, levanta as tuas muralhas sobre o teu povo. Eu oro assim, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Olhem para o pastor aqui. Você tomou uma decisão hoje. Essa decisão, ela muda a tua vida para sempre. Quando Deus começar a falar com você, e Deus fala com cada um de uma maneira. O nome disso é dom de discernir. Cada um ouve de um jeito. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que vê, ouve e fala, tem gente que sonha. Deus fala. Deus fala comigo. E Deus vai falar com você. Eu não sou especial. Eu sou igual a você. Igual a você. O Espírito que está aqui está aí, ó. O mesmo Deus que está aqui está aí. A nossa vocação é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Você que ainda não é membro de Bom Retiro, o seu lugar é aqui. Aqui sua família vai ser alimentada, sua vida. Aqui há sempre uma palavra de desafio, há sempre uma palavra de bênção. Impossível um homem que chega, uma mulher que chega com o coração aberto, sair daqui dizendo que Deus não falou com ele. Deus falou com você. O mesmo Deus que me ouviu vai ouvir você. Chega em casa, coloca as mãos sobre as cabeças das pessoas que você ama. Libera uma palavra de salvação e de cura para os enfermos. Você vai se surpreender, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Usa esse grão de mostarda que você pegou agora aí. Você saiu dali até aqui, foi um grãozinho de mostarda. Pega ele e segura ele. Não joga ele fora, não. É isso que Deus vai fazer. Entra, bota a mão nos batentes da sua porta, da sua casa, e diz: o mal não vai entrar mais aqui. Pega essa semente, leva para a tua empresa, para os teus negócios. Profetiza ali que a bênção do Senhor vai trazer sobre você o melhor que a terra pode transbordar. Vai para os teus celeiros, pega os teus filhos, libera uma voz. O mundo espiritual vai ouvir, Deus vai ouvir, os anjos vão ouvir desde o primeiro dia. Eu te abençoo em nome de Jesus.